Monitoras de creche municipal em Leme são investigadas por possíveis maus tratos contra bebês que são atendidos na unidade. Veja outros destaques desta edição. Pelo menos 1.900.000 menores de idade são explorados como força de trabalho e tem situações pouco percebidas pela sociedade, mas que causam grandes prejuízos. Estação mais fria do ano deve ser de temperaturas acima do esperado e com pouca chuva por aqui. O inverno já é seco e pela previsão dos centros meteorológicos, esse inverno deve ser mais seco e mais quente, então isso é muito preocupante. A ação para descarte correto de eletrônicos acontece em Rio Claro com a exposição do carro V8 da Stock Car. O resíduo eletrônico ele é contaminante, então se você descarta num lugar que não é corretamente, você polui os solos, polui as águas. E tem muita história em uma reportagem que mostra os meios de transporte do passado, documentos do arquivo público e esta charrete do século XIX que foi restaurada em Rio Claro. Hoje é quinta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias que já está começando. Olá, boa noite. A Polícia Civil da cidade de Leme investiga 2 monitoras acusadas de maus tratos contra bebês de uma creche municipal. E olha como as agressões foram descobertas. De acordo com informações, a diretora da unidade achou estranho as crianças de 1 e 2 anos estarem dormindo demais e foi verificar as imagens das câmeras de segurança. As imagens teriam mostrado as acusadas dando tapas e jogando cobertores no rosto das crianças para que voltassem a dormir. Os pais foram avisados, assim como a polícia, que também recebeu aí essas imagens. Um processo disciplinar foi aberto pela prefeitura, que investiga o comportamento das servidoras que estão afastadas dos cargos. Uma nota oficial sobre o caso foi divulgada nas redes sociais da prefeitura e consta que, por meio da Secretaria Municipal de Educação, tem realizado monitoramento por câmeras de vídeo em todos os ambientes e ambientes escolares. E em uma verificação de rotina pela coordenação da EMEI, professora Virgínia Leme Franco, verificou então o comportamento inadequado por 2 monitoras de educação. Diante desse lamentável episódio, a Prefeitura de Leme reitera que não compactua com nenhum tipo de violência e tomará todas as medidas cabíveis. E pelo menos 1.900.000 menores de idade são explorados como força de trabalho. O alerta vai para situações pouco percebidas pela sociedade, mas que causam grandes prejuízos para a saúde e para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Confira na reportagem da TV Brasil. Os casos de trabalho infantil no Brasil cresceram 7% entre 2019 e 2022. A região norte é a que apresenta o maior número de ocorrências, principalmente no estado do Pará. Mas esta violação de direitos está presente em todas as regiões brasileiras. E, mais uma vez, a população negra é a mais afetada. O trabalho infantil hoje ele tem cor, ele tem classe social e ele está espalhado em todas as regiões brasileiras. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, uma campanha chama a atenção para situações pouco percebidas pela sociedade. O trabalho infantil destaca muitas situações que a sociedade não lança luzes, não identifica, não enxerga o trabalho e a exploração que a criança e o adolescente estão sofrendo. É o caso do trabalho infantil doméstico, por exemplo, o aliciamento pelo tráfico de drogas, o trabalho nas ruas. Muitas vezes as pessoas não veem nisso uma exploração, um prejuízo que está sendo causado. É um conjunto de ações que precisam ser desenvolvidas e implementadas. Na verdade, o que a gente precisa ter é que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja implementado na sua íntegra. E até hoje isso não aconteceu. O inverno começou oficialmente nesta quinta-feira, a estação que é considerada a mais fria do ano. Mas quem gosta desse climinha não adianta comemorar muito, porque o período deve ser com temperaturas acima do esperado e também com pouca chuva. Vamos conferir. O outono foi de dias quentes e secos. Contínuos bloqueios atmosféricos mantiveram as máximas elevadas no centro-sul e impediram o avanço de frentes frias pelo interior do país.
A média de chuva em Rio Claro mais uma vez ficou abaixo em comparação ao mesmo período do ano passado. Nesse mês de junho, ainda não choveu em Rio Claro e deve seguir assim nos próximos dias. Esperada em torno de 211, fechamos com 170, né? Já fechamos também o verão um pouco abaixo da média, isso é preocupante. O inverno já é seco e pela previsão dos centros meteorológicos, esse inverno deve ser mais seco e mais quente. Então isso é muito preocupante, né? Que a gente já vem de um outono seco e geralmente o inverno a gente espera aí um pouco mais de 107 milímetros, né? Já chove pouco e ficar abaixo disso é preocupante. E não há previsão ainda para esse final de mês, começo desse mês, de chuva na nossa região. Para o inverno que começa hoje às 17 horas e 51 minutos, a previsão não deve mudar. As temperaturas devem seguir acima da média e com pouca chuva. Mas isso não significa que não teremos dias mais frios na estação mais gelada do ano. A previsão que seja mais quente e seco, mas podemos ter semanas aí com temperaturas baixas. Que nessa semana as mínimas vêm variando entre 9,5 e 10 graus. Mas à tarde a máxima está na casa dos 31, por causa do famoso clima de deserto. Como não há cobertura de nuvens para reter esse calor, então à noite essa calor que as superfícies aqui, né, o asfalto, as construções, ela irradia para a atmosfera. Então nós estamos tendo madrugadas frias e tardes quentes. E o inverno não deve ser diferente. Sexta-feira de sol o dia todo e noite também de tempo aberto. Em Rio Claro, mínima de 12, máxima de 29 graus. Em Santa Gertrudes, mínima de 14, máxima de 30. Já em Itirapina, as temperaturas oscilam entre 10 e 28 graus. A seguir, a ação para descarte correto de eletrônicos acontece em Rio Claro com exposição do carro V8 da Stock Car. E tem muita história em uma reportagem que mostra os meios de transporte do passado, documentos do Arquivo Público e esta charrete do século XIX que foi restaurada em Rio Claro. E tem oportunidade para estágio no TRE. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo abriu inscrições para preencher 124 vagas de estágio para estudantes de nível médio, inclusive para os cartórios eleitorais de Rio Claro. Os interessados podem se inscrever até 30 de junho no site da empresa responsável pelo programa de estágios da Justiça Eleitoral Paulista. Os valores das bolsas são de R$ 550, além de auxílio transporte. A carga horária é de 4 horas diárias na modalidade presencial. A prova online da seleção será aplicada em 7 de julho.
Vagas disponíveis hoje em Rio Claro para operador de motoniveladora, camareira, vendedor interno, operador de torno CNC, ajudante de serralheria, motorista de caminhão-pipa, auxiliar de cozinha, operador de retroescavadeira, gerente comercial e estagiário de química. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Você sabia que Rio Claro gera 2.160 toneladas de resíduos eletrônicos por ano? E se esses materiais não forem descartados corretamente, causam um grande prejuízo para o meio ambiente e também para a nossa saúde. Tem uma ação que acontece para conscientizar as pessoas e incentivar que os produtos não sejam jogados na natureza. A campanha que recolhe esses eletroeletrônicos conta com a exposição do carro V8 da Stock Car. Ele está estacionado no shopping de Rio Claro. O evento acontece por lá e a gente vai conferir. O V8 da equipe Eurofarma RC da Stock Car modelo G09 tem potência de 500 cavalos e pode atingir até 270 km por hora. O carro já foi 11 vezes campeão da maior categoria do automobilismo brasileiro. Hoje é pilotado por Daniel Serra e Ricardo Maurício. Os apaixonados por velocidade podem conhecer o carro no Shopping Center Rio Claro, participando da campanha Acelerando pelo Meio Ambiente. O objetivo é incentivar o descarte de eletroeletrônicos no final da vida útil ou fora de uso. Tem muito eletrônico em casa que tem naquela gavetinha guardada, sabe? Um fone de ouvido, um celular, controle remoto, computador. Quem trouxer um eletrônico que não está mais funcionando, obsoleto, vai ganhar um boné da Eurofarma RC e também um copinho da Circulare. Para grandes eletrônicos de acima de 30 kg, geladeira, fogão, que é mais complicado mesmo para realizar o descarte, é só vocês entrarem no site, você pode solicitar uma coleta domiciliar gratuita. O descarte correto de eletroeletrônicos reduz o número de resíduos descartados na natureza. Todos os itens arrecadados na campanha são encaminhados para recicladores. O resíduo eletrônico ele é contaminante, então se você descarta num lugar que não é corretamente, você polui os solos, polui as águas. Então, descartando com a gente, ele vai para o nosso coletor, para o nosso reciclador, que garante a destinação ambientalmente correta de todas as peças dele. E hoje a gente conta um pouco sobre os meios de transporte do passado que foram utilizados não só por aqui, mas com a ajuda de documentos preservados pelo Arquivo Público, é possível entender melhor essa transição para o que vivemos hoje. Lá no arquivo, inclusive, tem a carteira de habilitação da primeira mulher a ter o documento aqui na cidade. A história é preservada não só por esses materiais, mas também por restauradores. Um deles restaurou uma charrete do século XIX. O resultado foi fantástico. Vamos ver como ficou. Antes da invenção da roda, a locomoção parecia ser muito mais complexa do que conhecemos hoje. Montar em animais, é claro, sempre foi uma opção. Mas quando o objeto circular foi criado, ele facilitou e muito a vida das pessoas. Em alguma época incerta da pré-história da humanidade, o homem domesticou um animal e a utilização da tração animal veio se desenvolvendo. Porém, com os avanços na tecnologia e invenção de máquinas, esse modelo de tração foi deixado de lado gradativamente. A cidade de Rio Claro faz parte dessa história e conta com registros impressionantes no Arquivo Público Municipal. Aqui no arquivo, nós temos alguns documentos muito antigos, os almanaques, por exemplo, que eles mostram em algumas imagens, na frente de alguns estabelecimentos comerciais, industriais, os trolleys, que transportavam as pessoas, ou os carroceiros, que eram as pessoas que conduziam as carroças, que transportavam os objetos. Então a gente sabe da existência desses veículos, embora nós não tenhamos eles hoje circulando nas nossas ruas, mas a gente sabe por causa desses registros que estão nos documentos. Outra informação importante que contém nos almanaques é o registro dos ofícios. Então, o carroceiro, outros ofícios também que surgiram em decorrência disso. Então, as pessoas que mexiam com as ferragens, que faziam as celas. Então, uma série de profissões e de ofícios que estão ligadas ao meio urbano que vieram junto com
essa questão do veículo de tração animal. Os registros da transição dos veículos por tração animal para os automotores são muitos, como essa carteira de habilitação de 1933, da primeira mulher a ter o documento em nossa cidade. É o documento da senhora Cornélia Schurman, de agosto de 1933, é a primeira mulher a tirar a habilitação aqui em Rio Claro. Então aqui é interessante que era uma questão tão masculina, né? Um ofício tão masculino, que nas características que nós temos aqui de descrição da pessoa interessada, nós temos aqui bigode, barba prejudicado, né? Porque eram características essencialmente masculinas. Toda essa história só pode ser relembrada devido ao trabalho de preservação do arquivo público e por restauradores como Júnior, que foi o responsável por restaurar essa charrete do século XIX em sua fábrica em Rio Claro, que existe desde 1957. Os detalhes e beleza impressionam, tudo feito com muito amor e carinho. Era um trole que já estava muito tempo parado, sem manutenção e, consequentemente, deteriorado. Foram vários os desafios durante a restauração, para que a charrete pudesse manter algumas das características originais. Um trabalho detalhado e que demandou muita dedicação. Eu levei 7 meses para fazer esse trabalho. O maior desafio foi a restauração das lanternas. As lanternas estavam bem... por ser de metal e não ter essa manutenção, estavam bem desgastadas, bem ruim mesmo. Precisou fazer alguma coisa de solda nela e essa solda era uma solda bem específica, porque o material era um material antigo, era metal e eram feitas essas lanternas. Então foi feito um trabalho bem específico nisso aí. Esse aí foi o serviço que demorou mais, foram as lanternas. Após o trabalho concluído e da forma como ele planejou, o sentimento de Júnior é de dever cumprido e de que todo o empenho valeu a pena. A sensação e o prazer meu é justamente esse, é ver a cara do cliente quando ele vê o produto pronto. A satisfação do cliente é a minha satisfação. Rio Claro completa 197 anos na próxima segunda-feira, dia 24. Então amanhã nós vamos trazer um pouco mais desta história para você. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Estamos de volta amanhã na primeira edição ao 12:30. E você também pode rever as nossas reportagens no portal tvclaré.com. Uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau.